Olá, gente, boa tarde. Paz a todos. Nosso versículo vai estar no capítulo 2 de Atos, do 42 ao 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bem, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Ok, consegui desativar, consegui ativar. Então, hoje, esse momento juntas não é somente uma aula expositiva onde vamos falar um monte de coisas e vocês vão ouvir um monte de coisas e depois acabou. Essa aula tem um propósito muito especial, que é capacitar vocês com ferramentas, para que isso seja um encorajamento, para que a gente possa servir usando esse critério de que os relacionamentos nos permitem ensinar e aprender, especialmente em contextos de pequenos grupos. No Ministério Irmã Rosa de Ferro, nós acreditamos muito no poder dos pequenos grupos e como isso pode ter um efeito multiplicador. A gente ensina e essa pessoa aprende e ensina, e essa outra pessoa aprendeu e ensina, e assim a gente consegue esse efeito de multiplicação. Mas isso não é uma invenção nossa. O próprio Jesus ensinou com pequenos grupos. Jesus tinha um grupo de apóstolos, tinha discípulos que os acompanhavam, tinham os apóstolos que eram ainda mais próximos, e mesmo dentro dos apóstolos, alguns deles eram ainda mais próximos dele. Então, não é uma criação nossa, mas estamos reproduzindo aquilo que Jesus fez. E esse efeito é tão forte que nós nos tornamos cristãos porque alguém pregou a palavra para nós, ou para os nossos pais, para os nossos avós, mas porque o que os discípulos aprenderam, eles estavam aptos para compartilhar com outras pessoas. Então, eles ensinaram, e as pessoas que aprenderam ensinaram de novo, e assim sucessivamente até chegar até nós. E, como eu disse, não é somente uma aula teórica, vamos ter uma parte prática para que todas se sintam capacitadas para transmitir o que aprenderem hoje para outras pessoas também. E por isso estamos muito animadas. Eu e Michelle vamos estar passando esse conteúdo dessa oficina para vocês. Então, eu sou a coordenadora do Ministério aqui no Brasil, então qualquer coisa que envolve o Ministério aqui, vocês podem falar comigo. E eu quero apresentar para vocês Michelle, que algumas já conhecem quando ela veio aqui no Brasil em agosto. Ela é a fundadora e a diretora do Ministério Irmã Rosa de Ferro. E ela já escreveu vários livros, e são livros de estudos bíblicos. E o propósito do ministério é capacitar as mulheres para se conectarem umas às outras e com Deus mais profundamente. Michelle tem muita experiência, ela trabalha em tempo integral com a igreja há mais de 20 anos e já trabalhou com implantações de igrejas nos Estados Unidos, com trabalho missionário em países como Venezuela e Colômbia, com ministério para universitários e, claro, como vocês podem perceber, com ministérios de mulheres também. A ideia, o propósito de Michelle é capacitar essas mulheres para que nós percebamos que somos capazes de aprender, nos aproximar de Deus e trazer outras mulheres para junto também. E os relacionamentos são uma parte essencial disso. Você quer falar algo, Michelle? Amén a todo lo que Belisa dijo. Falo inglés, falo español, mas não português. Ainda. Muito bom.
Estoy aprendiendo. Yo voy a hablar en español muy lentamente, porque creo que la mayoría sí me van a entender. Belisa puede aclarar cosas que digo que eso no tiene sentido en portugués. Pero si tienen preguntas o si no entienden lo que digo, pueden con su conexión levantar la mano y aclaramos ahí. Queremos que todas sean capacitadas, animadas, equipadas para seguir el ejemplo de Jesús y el ejemplo hoy de Bernabé. Quiero que... Disculpa. Barnabé. Barnabé era un seguidor de Cristo en el libro de Atos. Abran sus Biblias, por favor, al libro de Atos. No vamos a leer todo versículo de todo pasaje aquí. Isso queda como tarea. Tarefa de casa para vocês. A gente não vai ler todos os versículos, mas fica aí a tarefinha. Pero sí queremos resaltar unas cosas en la vida de Barnabé. Ok, Barnabé. Para ver cómo él enseñó y aprendió a través de los pequeños grupos. Ok, Belisa, por favor, lee Atos 4, 32 al 37. Da multidão dos que creram, uma era a mente e o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e o colocou aos pés dos apóstolos. Amém. Então, Barnabé é um excelente exemplo, como a Michelle falou, de alguém que ensinou e aprendeu através dos relacionamentos. Eu quero só enfatizar uma coisa que é muito interessante sobre o nome dele. O nome dele era José e ele era chamado de Barnabé, que significava encorajador. Isso era uma característica tão forte nele que as pessoas passaram a chamá-lo por esse nome. Esse ano eu tive a oportunidade de fazer um trabalho em Angola e eu conheci uma irmã que o nome da filha dela, ela me apresentou como Almejada. Essa irmã sofreu vários abortos espontâneos e ela queria tanto ter uma filha, e no papel o nome dela é Judite, o nome oficial, assim, para as coisas de governo e tudo mais, mas todo mundo chama ela de Almejada, que significa, tipo, desejada, esperada. E eu achei isso tão especial, você ser reconhecido como o seu nome, uma característica sua, daquela menina que foi tão desejada. E aí eu fico imaginando o quão encorajador o Barnabé era para ser chamado de encorajador. Então é como se, encorajador, vem cá, encorajador, tem como você fazer essa pregação hoje? Encorajador, tem como você ler um versículo? E eu fico imaginando o quão forte essa característica era neles. E eu sei que várias vezes, quando a gente fala desse momento da igreja primitiva em que eles estavam vendendo as suas propriedades e entregando aos apóstolos, é muito comum que a gente pense em Ananias e Safira, que mentiram contra o Espírito Santo
e foram mortos naquele momento. Mas Barnabé seria o bom exemplo dessa coisa. Ele vendeu o que tinha e entregou com bom coração, com boa intenção, fazendo um sacrifício para Deus. Então, a gente tem esse exemplo negativo e às vezes a gente deixa de mencionar o exemplo positivo que foi o de Barnabé. Barnabé también era levita. Él por toda su vida estaba dedicado a Dios. Barnabé quería con todo su ser servir a Dios para que las otras personas siempre estuvieran con la mirada en Dios. Él tenía ese propósito, era parte de quien era él desde su niñez, pero él era encojador. Por aquí viene Barnabé, disculpe. Ok, pero él, si vamos a Atos 9, ¿por qué es tan significante que él era animador, encorajador? Atos 9, vamos a leer los versículos 26 y 27. Aquí estamos en la conversión de Saulo. Sabemos quién era Saulo, perseguidor de la iglesia. En el Atos 9 estamos en su conversión. Él ya vio la luz, él ya arrepentido, ya tuvo la visita de Ananías. Ahora, versículos 26, 27. 26 e 27. Atos 9, versículos 26 e 27. Quando chegou a Jerusalém, tentou reunir-se aos discípulos, mas todos estavam com medo dele, não acreditando que fosse realmente um discípulo. Então Barnabé o levou aos apóstolos e lhes contou como, no caminho, Saulo vira o Senhor, que lhe falara, e em Damasco ele havia pregado corajosamente em nome de Jesus. Amén. Barnabé tenía buena reputación y él dio testimonio de que Saulo sí era bueno, ya no era perseguidor. Barnabé tenía un papel muy clave para que Saulo sí fuera recibido por los demás. Um papel chave. Foi fundamental para que Saulo fosse recebido pelos outros cristãos. Obrigada. Él tenía esa autoridad en iglesia. Ahora, con tiempo, Saulo también, hasta Pablo, llegó a tener autoridad en iglesia. Capítulo 11. En los versículos del 22 al 26, vemos que ellos tenían un viaje porque la iglesia estaba ¿cómo se dice? Antioquia. Sí. ¿Y saben de dónde era Bernabé? Sabe de onde Barnabé era? Lo van a recordar más tarde, porque él no era de Antioquía, él era de Chipre. Sí. Aquí los griegos y los gentíos, así, ¿quién es cristiano? ¿Quién no es cristiano?
No sé, en Antioquía fue donde primero los llaman cristianos. Entonces ahí, esta lucha entre los judíos y los gentiles, los griegos y los gentiles, los judíos. Entonces, Saulo y Bernabé, con esa autoridad, fueron y trataron de resolver la cosa. Belisa, por favor, del 22 al 26. Mejor que el Señor lo diga. Notícias desse fato chegaram aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e eles enviaram Barnabé a Antioquia. Este, ali chegando e vendo a graça de Deus, ficou alegre e os animou a permanecerem fiéis ao Senhor de todo o coração. Ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muitas pessoas foram acrescentadas ao Senhor. Então Barnabé foi a Tarso procurar Saulo, e quando o encontrou, levou-o a Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados cristãos. La Biblia lo dice mejor que yo. A Bíblia disse melhor do que eu, explicou a situação melhor do que eu. Pero ellos tenían su trabajo ahí, ¿cierto? Então, eles trabalharam em Antioquia. Belisa, ¿puedes explicar más sobre el trabajo que ellos tenían en los capítulos 12 y 13? Sim. Só queria dizer antes, é muito interessante a descrição que é feita sobre como era Barnabé. Um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Então, o encorajamento que ele dava para os outros, as coisas que ele fazia, não eram por conta própria, é porque ele era cheio do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. A gente viu que Barnabé e Saulo estavam em Antioquia e passaram um ano inteiro ensinando as pessoas da igreja. Tá bom? Quando a gente vai para o capítulo 12, vamos ler Atos 12, 25. Tendo terminado sua missão, Barnabé e Saulo voltaram de Jerusalém, levando consigo João, também chamado Marcos. Segura aí esse Marcos, que daqui a pouco ele vai aparecer de novo na situação e a gente vai ver o que vai acontecer com ele, mas segura aí. Eles saíram levando Marcos. Agora, capítulo 13, versículo 1. Na igreja de Antioquia havia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Ok. Tinham pessoas ensinando na igreja de Antioquia. Agora, Michele vai falar um pouco sobre o que está acontecendo no capítulo 13. Queremos observar el orden de sus nombres cuando ellos parten aquí. ¿Quién vino primero? ¿Bernabé o Barnabé o Saulo? Barnabé, ¿cierto? Ok. Más adelante se cambia el orden. Porque quien tenía como más respeto se pone primero en el orden de sus nombres. Y cuando fueron, les enviaron porque era la tierra natal de Barnabé, Chipre. Entonces, si vamos a ir a comenzar esta nueva rama del ministerio Hermano Cosa de Ferro, yo que tengo mucha experiencia en Latinoamérica, habla hispana, mucha experiencia en Estados Unidos, yo no voy a ir a Brasil sola.
No. ¿Por qué? Necesito a alguien que es de ahí. Así que Dios envíanos brasileiras. Personas de ahí. En ese momento estaban orando, vieron esa necesidad en Chipre. Señor, mira, Bernabé es de Chipre. Enviamos a él y enviamos a Saulo como misioneros. Ay, Señor, obrigada por Sabrina. Ay, Señor, obrigada por Belisa. Hoy, Señor, obrigada por minha irmã. Hoy. Entonces, así comenzó el primer viaje misionero. E, como Michele disse, o nome de Barnabé é dito antes, porque isso dá credibilidade para aquelas outras pessoas, porque as pessoas já conheciam Barnabé. E imagina, Saulo era conhecido como perseguidor da igreja. E aí imagina essa pessoa que era conhecido como perseguidor da igreja que fala: vamos nos reunir para falar de Jesus. E aí? Vamos todos juntos. As pessoas iam pensar que isso era uma armadilha, tipo, beleza, ele está querendo chamar quem acredita em Jesus para se reunir, já tem os soldados lá esperando para prender todo mundo, eu que não vou. Mas como Barnabé era alguém de confiança, era alguém de referência, ele vem primeiro e dá credibilidade para quem está junto. Quando a gente lê o versículo 9, a gente não precisa ler agora, mas diz: Saulo, também chamado Paulo. A gente sabe que Paulo era, assim, um cidadão binacional, tinha 2 passaportes. Então, ele tinha esses 2 nomes. Depois desse versículo, do versículo 9, no capítulo 13, a partir de então vira Paulo e Barnabé. Porque aí Paulo já tinha essa credibilidade e Barnabé passou a ser aquela pessoa que o ajudava, que colaborava com o trabalho de Paulo. Agora, eu quero ler Atos 15, versículo do 1 ao 4. Atos 15, do 1 ao 4. Alguns homens desceram da Judeia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados, junto com outros, para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram com os gentios como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito a todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Amén. Obrigada. Aquí hay ese conflicto ya llegado a un punto en que necesitan a Pedro, Pablo y Bernabé para resolver en Jerusalén, que era la base de la iglesia, la sede, el centro, para resolver eso. Por eso la controversia llegó a ser una tremenda reunión en Jerusalén. Luego de esos 3 comunican porque eran muy respetados y ellos luego dicen: no, esto es lo que más importa para que sean cristianos. No se enfoque en esas cosas de la vida judía, no. ¿Cuál era el papel de Bernabé en esos momentos? A veces él estaba enseñando de una forma muy formal. A veces
él estaba enseñando de una forma muy informal. Cuando él dio testimonio de quién era Saulo, fue no una prédica, Saulo Tabón. No, fue dar su testimonio, prestar su reputación para que vieran. A veces sí enseñaba de formas más formales, pero cuando más enseñamos, más aprendemos. Y en esto, Bernabé siempre seguía aprendiendo, siempre seguía atento al espíritu y a los presbíteros en Jerusalén para poder seguir siendo guiado por Dios. Amén. Amém. Él, No. ok, que él nos muestra que a través de sus relacionamientos, él aprendía, él enseñaba, él daba testimonio, él encorajaba, él animaba, él a veces Bernabé y Saulo, después Pablo y Bernabé. Así, él tenía muchos diferentes papeles en la igreja. Ok. Belisa, ¿tú ibas a decir algo? Não, eu pensei que você tinha terminado, por isso eu ia continuar. Adelante. Con ya en el Versículo 22. sí. Sí. Ainda no capítulo 15, versículo 22. Sí. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos. Então, essa parte aqui está falando sobre uma carta que foi enviada, do grupo que se reuniu em Jerusalém, e que foi enviada essa carta para cristãos que eram gentios, cristãos que não tinham crescido no judaísmo, que não sabiam antes sobre a promessa do Messias e sobre todo o plano de salvação que Deus fez, diferentemente dos judeus, que conheciam todo aquele plano de salvação. Silas é alguém que era um dos líderes e que, se a gente continuar lendo o livro de Atos, vamos ver que ele aparece de novo e de novo. Então, a igreja não manda somente Paulo e Barnabé. A igreja manda também outras pessoas que vão com eles. E essas pessoas que vão com eles já são pessoas que estão o tempo todo com eles, ouvindo, aprendendo. Eu lembro que quando eu fiz o AMI, que é um projeto missionário, nós fazíamos muitas viagens juntos, em grupos grandes. E você meio que passa o tempo todo junto com a outra pessoa. Eu lembro de várias vezes, por exemplo, precisar dividir o colchão com a Yane. Então, são experiências que fazem você se aproximar muito, ver muito como a outra pessoa é, e que permite que você aprenda, porque às vezes você está ali no carro conversando e compartilha uma situação da sua vida, ou compartilha uma lição que você aprendeu, e é uma coisa tão informal, tão assim, despretensiosa, mas porque você está tendo a oportunidade de conviver com aquelas outras pessoas, você tem a oportunidade de ensinar e de aprender. Aí eu quero ler ainda no capítulo 15, os versículos 35 e 36. Disculpa, antes quiero que leamos el 32. Ok. Por un punto que quiero también mencionar.
Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Cada persona tenía su diferente papel. Cada pessoa tinha o seu diferente papel. Porque no todas las mujeres en la iglesia van a trabajar con los niños. Nem todas as mulheres na igreja vão trabalhar com as crianças. No todas las mujeres en la iglesia van a preparar comidas súper ricas cuando hay una convivencia entre todos. No toda mujer va a poder dirigir cantos para un evento de mujeres como hoy. No toda mujer se siente preparada para dar toda una clase y un taller, organizar todo. Lição. No toda mujer sabe manejar Zoom. Así, necesitamos cada miembro del cuerpo de Cristo. Necesitamos a Pablo, a Bernabé, a Judas y a Silas y a Juan Marcos en diferentes momentos. Y podemos apoyarnos y animarnos en esos diferentes papeles a través de 2 relacionamientos. Ahora sí, 35 y 36. Es que me emocionó mucho. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde, com muitos outros, ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades, onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Esses versículos são inspiradores para nós no ministério, porque, como eu falei, é um ministério que está presente em vários países e que Deus nos dá a oportunidade de conhecer congregações, de fazer trabalhos e atividades com as congregações. E algo que sempre é feito se a gente vai para uma congregação e faz um trabalho com aquela congregação, nos esforçamos para, em breve, voltar naquela congregação para ver como as coisas estão indo. Porque a gente fez um trabalho, fez uma capacitação, fez um treinamento, passou tempo com essas mulheres, disponibilizou recursos para elas, e quando a gente volta, primeiro é encorajador ver os frutos do que foi plantado antes, mas também novas demandas surgem, novas perguntas, novas necessidades, e é aquela coisa de as pessoas passaram de nível. Então, a gente chegou aqui e as pessoas estavam nessa situação, a gente conseguiu fazer esse trabalho, manteve o contato, e agora que a gente veio de novo, são outras demandas, então a gente consegue se aprofundar ainda mais. Com a graça de Deus, são ainda mais mulheres, porque a igreja cresce. Então, esses versículos são parte da ideia que temos enquanto ministério, de como trabalhamos com as congregações que nós temos a oportunidade de visitar. Por exemplo, Michele, algumas de vocês conheceram Michele, desculpa, algumas de vocês conheceram Michele quando ela veio aqui em agosto desse ano, e surpresa, ela vem de novo ano que vem. Exatamente para que a gente possa rever as pessoas, rever os trabalhos, os locais onde nós fomos, para dar continuidade a essas atividades, para que não seja assim, é triste eu sei, mas foi uma vez e nunca mais, tipo, oi, tchau, e já era. Não, a ideia é que a gente mantenha esse contato, e isso, de novo, não é uma ideia nossa, é uma ideia bíblica. A gente só está imitando uma ideia bíblica. Amén. Por eso también, obrigada por la invitación a minhas irmãs em Belo Jardim. Obrigada. Obrigada ao convite que as irmãs em Belo Jardim fizeram. As irmãs convidaram Michele para palestrar no seminário feminino. Então. Ok, sí. Ok. Para voltar a el ejemplo de Barnabé,
queremos ver un aspecto más de su ejemplo. Y es justo después, en Atos 15, 37 al 39. Barnabé queria levar João. Olha que eu falei que ele ia voltar. Lembra lá que eu pedi para segurar. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos, mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. A coisa ficou feia. 40 y 40 también, por favor. Mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amén, obrigada. Aquí, esa es una parte crítica de la historia que muchas veces, ok, no. Aquí tenemos una fuerte discordancia. Ellos no estaban de acuerdo. Eso a veces pasa en relacionamientos. Por ejemplo, ay no, ni puedo decir así, espero que no llegue un momento en que Belisa y yo estamos así, pues. Pero si llega a pasar, las dos tenemos que mantener el propósito principal. Não chegou um momento em que eu e Belisa ficamos assim, trocando farpas, numa situação muito tensa. Mas se acontecer, nós duas precisamos lembrar de qual é o nosso foco, qual é o nosso propósito. Ellos siguieron caminos separados. Bernabé era el encorajador, un defensor dos otros. No le importaba así, trabajar así para que todos lo vean. No. Ele não se importava em trabalhar para que todo mundo visse o que ele estava fazendo. Ele encorajava os outros. Sí, él está bien de trabajar de segundo plano. Ele gostava de trabalhar nos bastidores. Sí. Él tenía como prioridad encorajar a otros. Entonces, no escuchamos más de Barnabé en el resto del libro de Atos. Pero sí sabemos que tenía un papel importante en la vida de Juan Marcos, porque a través de ese relacionamiento, Pablo luego hasta pide que Juan Marcos lo visite. Lo perdonó. Pero então, vemos que Barnabé teve um papel muito importante na vida de João Marcos, ao ponto que a gente vai ver mais na frente, Paulo pedindo a visita de Marcos. Paulo perdoa Marcos e quer que ele esteja perto, quer vê-lo. ¿Y saben quién es ese Juan Marcos? E sabe quem é esse João, que também é chamado de Marcos? El mismo Marcos que escribió el Evangelio de Marcos. Esse é o mesmo Marcos que escreveu o Evangelho de Marcos. Barnabé tenía un papel importantísimo para que Dios animara y usara a cada uno de sus discípulos. Barnabé teve um papel importantíssimo para que Deus pudesse usar cada um desses discípulos que foram mencionados aqui. Todo lo que vemos en la historia de Barnabé afirma la importancia de
enseñar y aprender, encorajar y todo de maneras formales e informales, siempre a través de relacionamientos. ¿Amén? Bem, Belisa, te paso la batuta por ahora. ok. Então, sempre que a gente... Quando a gente apresenta o ministério, né, Irmã Rosa de Ferro, com frequência as pessoas falam, né, mas por que Rosa de Ferro se não tem uma rosa que é de ferro, ou se alguém fez uma rosa que é de ferro? E aí, quando a gente explica o nosso logo, faz sentido. E por que eu vou explicar essas etapas, as partes do nosso logo agora? Porque sempre que nós fazemos um estudo, nós fazemos uma aplicação desse estudo para a nossa vida. Porque senão parece uma coisa muito distante, tipo Barnabé, Paulo, Silas, lá longe, quase 4 anos atrás. É teórico e longe da gente. Os elementos comuns, que são as partes do nosso logo, são uma forma de tornar qualquer lição que a gente faça, qualquer estudo bíblico que a gente faça, algo pessoal, algo que nos desafie, algo que nos encoraje, para que seja uma coisa clara. Sabe que às vezes as pessoas falam, eu quero ser mais saudável em 2024. Mais saudável é uma coisa enorme. Não, eu quero comer mais frutas. Eu quero fazer atividade física. Eu quero beber mais água. Os elementos comuns são uma forma de fazer isso. Então, o primeiro deles é a rosa. E a rosa é uma forma como nós gostaríamos de crescer, uma forma que nós gostaríamos de florescer. Em que área? Com tudo que a gente ouviu hoje, que área da nossa vida faz sentido ou se conecta com o que a gente viu hoje e eu gostaria de crescer, de melhorar? Eu posso, por exemplo, depois dessa aula, pensar, nossa, eu posso encorajar mais as pessoas. Eu posso elogiar o bom trabalho que alguém faz, encorajar a pessoa a fazer algo que talvez ela está receosa de fazer. O espinho representa algo que a gente quer remover. E o espinho é importante porque o espinho machuca os outros, mas também machuca a gente. Então, é uma área que a gente quer modificar, que a gente quer fazer diferente. Então, talvez, depois dessa aula, algo que eu gostaria de remover é: será que eu consigo perdoar essa pessoa e me relacionar com ela, ter um trabalho para Deus com essa pessoa? Será que eu consigo ter um desentendimento e ainda assim manter o foco? Ou quando eu tenho um desentendimento com alguém, não quero saber disso mais não. Sabe? Então, uma área que eu preciso remover. E o último são os pregos, que representam o ferro. É uma área que a gente está se esforçando para se aprofundar, para aprender mais, para desenvolver mais, ou que a gente precisa de alguém para nos ajudar a manter o compromisso. Provérbios vai falar sobre o ferro afiando o ferro. Então, quando eu digo, poxa, irmã, eu preciso de ajuda nisso, porque essa área eu tenho muita dificuldade e eu não consigo fazer isso. Me ajuda a me vigiar, pergunta para mim se eu já fiz isso, me encoraja a fazer isso, conversa comigo sobre essa situação, porque outra pessoa junto nos ajuda a manter o nosso compromisso, nos ajuda a assumir a responsabilidade que nós temos, ao invés de simplesmente dizer, mas ninguém faz isso, mas isso nunca acontece, mas... Não, o que eu posso fazer? O que parte disso é minha responsabilidade? Então, esses são os elementos comuns e a gente sempre faz essa aplicação depois do estudo. Mas, como eu tinha falado, essa aula a gente não queria que fosse somente teórica. A gente quer que essa aula seja também prática. Só que, peraí, deixa eu só, antes de vocês desligarem. O que acontece? Eu falei que nós acreditamos muito no poder, no potencial dos pequenos grupos. Não porque isso é uma ideia nossa genial, mas porque foi algo que Jesus deu o exemplo para a gente. Só que, às vezes, parece tão difícil fazer um pequeno grupo, porque aí eu olho para essas mulheres na minha frente e eu penso, fulano não tem nada a ver com cicrana, e cicrana não tem nada a ver com beltrana, e se essa pessoa falar uma coisa assim, e se essa pessoa não falar nada... Então, nós vamos fazer uma demonstração de como um pequeno grupo funciona. Temos atrizes convidadas, globais, diretamente do Projac,
E depois dessa demonstração, nós vamos fazer pequenos grupos de verdade. Esse aqui é só assim, né, de atrizes. Depois a gente vai dividir vocês em pequenos grupos para que a gente coloque isso em prática. Então, eu vou pedir que, se você não é da equipe que já conversamos e combinamos tudo, né, as atrizes, se você não é parte desse grupo, por favor, desligue sua câmera, porque isso vai facilitar para que as pessoas visualizem o que está acontecendo. Deixa eu parar de compartilhar aqui meu slide. Se você é uma das atrizes, não desligue sua câmera, mas se você não é, desligue. Então, o que que vamos fazer agora? Como é que eu sei quem é a das atrizes e quem não é? As atrizes são as que mantiveram a câmera ligada. E na frente, gente, todo mundo desligou bem certinho, tá ótimo. E tem o nome demo na frente, de demonstração. Ok? Então, vamos lá. Desligar aqui as câmeras. Isso, perfeito. Então, o que é que nós vamos fazer nessa demonstração? Acabamos de ter uma aula. Vimos como Barnabé ensinou e aprendeu através dos relacionamentos. Então, nós vamos aplicar os elementos comuns nessa aula que acabamos de ter, certo? Então, temos o nosso pequeno grupo aqui com, né, as atrizes, e nós vamos representar situações e coisas que frequentemente acontecem em pequenos grupos. Gente, isso aqui foi tudo combinado, tá certo? Se elas falarem alguma coisa assim, tudo combinado. Tem até umas que mudaram de nome, para não ficarem as evidências, né? Mas a ideia aqui é, como é que eu faço quando alguém age desse jeito? Para ajudar vocês a se sentirem capacitadas para compartilhar isso com outras pessoas. Essas são situações que a gente vê com frequência acontecendo em pequenos grupos. Tá bem? Então, Boa Michelle... tarde, minhas irmãs. Obrigada por asistir, por venir hoy. Escuchamos una lección sobre Barnabé y quiero que ya lo conversemos. Quiero que ya tengamos un tiempo para profundizar y conversar sobre esta lição. Muito bem. ¿Cómo es que él aprendió o que él mostró? ¿Cómo él aprendió o que él aprendió? que foi que Barnabé aprendeu e como Barnabé aprendeu? Obrigada. Reflexionando en Barnabé, cómo él aprendió o qué él aprendió dentro de los relacionamientos. Você falou que Barnabé... Boa tarde, Michelle. Boa tarde, irmãs. Boa tarde. Você falou que Barnabé era levita. Foi isso mesmo que eu entendi, certo? Fazia parte da tribo de Levi. Então, provavelmente, ele tinha uma história muito longa, né? Com a caminhada do povo de Deus, conhecendo ali os ensinamentos antigos. Eu imagino que ele aprendeu ali com os pais, com a família, talvez, né? E depois com a conversão. A gente não sabe a história dele antes dele aparecer aqui em Atos, né? Mas se ele era encorajador e tinha essa herança, eu imagino que ele aprendeu com os antepassados dele, aprendeu com os outros apóstolos, né? E aprendeu especialmente com Cristo. Porque se a gente pensar, a dinâmica de Barnabé e Paulo é muito parecida com a dinâmica de Jesus e João Batista. Um introduz o outro, né? João Batista vem primeiro, depois vem Jesus, e João Batista sabe ali o momento que ele tem que sair de cena. Talvez sí, de uma relação... vemos esos ejemplos muchas veces en las escrituras, pero Priscila, ¿nos puedes compartir algo quizás también de cómo él enseñó o enseñó? O
que ele ensinou a través dos relacionamentos? Boa tarde, Márcia. Boa tarde. Eu percebi que ele gostava muito digamos assim, de fazer a sua parte, de estar trabalhando, principalmente nos bastidores. E isso, ele ensina, né, como nós devemos trabalhar para o reino e também nos dedicarmos, ainda que não sejamos, assim, a pessoa que está na frente, ministrando, mas a pessoa que está nos bastidores, ela também, ela está contribuindo para o reino e ela está fazendo a sua parte. Sí, sí, era como un mentor. Había otros, como dijo Catarina, sus padres y otros levitas eran como mentor para él y él luego fue como mentor y ejemplo para otros. Obrigada, Priscila y Catarina. Hay otra que quiere aportar algo de cómo Bernabé aprendió o que él aprendió, o también podemos juntar cómo él enseñó o qué es lo que enseñó. Sí, Mari, te veo con ganas de compartir, pero el micrófono está en mudo. Está bien. Damos... agora sim. Isso, eu estava tentando. Boa Sim. tarde, meninas. Graça e paz a todas. Uma coisa que me chamou muita atenção na vida do Barnabé é que ele ensinou sem palavras. Ele não precisou fazer nenhum discurso, nenhuma pregação. Ele via uma necessidade e simplesmente resolvia. Quando ele viu que as pessoas não queriam aceitar Paulo, ele simplesmente foi lá, pegou e disse, não, esse é Paulo, ele está conosco, ele não está mais assim. Então, eu acho que o que precisa muitas vezes na nossa vida é mais do que palavras, mas é ação. Aquela ação de acolher, do relacionamento, é o que faz Barnabé ser um dos grandes personagens da Bíblia. Amén, obrigada, sí. Y ahora estamos viendo aplicación a nuestra propia vida. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos con ese ejemplo de Barnabé? Oye, María, ¿puedes compartir algo sobre lo que hemos aprendido de Barnabé hoy? Oye. Eu, Michele? Sí. Não quero. Passa para outro, por favor. Ok, está bien, pero puedes ir pensando. Quizás te vuelvo a preguntar lo mismo más tarde. Então, Tá podem ir bem. pensando. Talvez eu pergunte para você de novo mais tarde. Sí. Catarina, sé que así te veo otra vez con ganas, siempre como con ganas de contestar. Qual era a mesma pergunta? Eu vejo você sempre querendo falar. Você está sempre Não, quase... a primeira pergunta. ¿Qué es lo que aprendemos de Barnabé hoy? De encorajamento. Olha, eu aprendo a, assim, encontrar pessoas e em momentos específicos fazer encorajamento. Inclusive, agora eu queria agradecer você pelo seu trabalho e por estar promovendo esse pequeno grupo. Eu me sinto muito abençoada por fazer parte desse momento com vocês e eu quero encorajar vocês, tanto você quanto Belisa, a continuar fazendo esse trabalho, certo? E a todo mundo que está aqui, quem sabe, continuar participando. Amén y obrigada. Sí, aprendemos mucho de encorajamiento. Sí, sí. ¿Qué más aprendemos de Barnabé hoy? Quizás aprendemos... Talvez outra coisa que dá para aprender com Barnabé é que ele não desistiu da fé, aparentemente, né? Ele teve um desentendimento com Paulo, mas ele continuou na fé ali. A gente não precisa se afastar da comunhão, porque tem algum problema de relacionamento. Obrigada. Ajá, Maria. Eu agradeço por ter me dado a oportunidade. E eu acho que o que eu aprendi de Barnabé é que ele tinha intenção também nas coisas que fazia, né?
não era esperando que acontecesse, ele ia atrás. Amén. Belisa, ¿me puedes confirmar si entendí bien lo que dijo María? Porque aprecio su aporte y quiero asegurarme de que sí lo entendí bien. Ela está pedindo só para eu traduzir, só para ela ter certeza que entendeu bem. Ela disse. She said that when he saw that there was a necessity and he went and he did it instead of just wait to be done. So he was somebody that make things happen. Muy bien. Así lo entendí, pero quise confirmar porque es un punto. Mas queria ter certeza. Sí, porque yo también estaba reflexionando en eso. Él dependía del Espíritu Santo. Eso como que se me resaltó así como, uy, tengo que recordar ese punto, porque eso sí es algo que yo debo también poner en práctica. Muy bien. Uma coisa que me chamou a atenção quando você estava falando que ele era de Chipre, né? E na descrição o nome dele vem primeiro porque ele era conhecido na região. Às vezes a gente acha que por ser na nossa região, na nossa congregação ali, o que a gente faz não vai fazer diferença. Mas talvez o que está faltando para fazer a diferença é porque, de fato, nós somos conhecidos. Então, se eu for para outra congregação em outra cidade, ninguém me conhece, como é que vai, né? Por credibilidade no que eu estou falando. Aqui não, as pessoas me conhecem, elas sabem quem eu sou, sabem da minha vida, do meu testemunho, então isso dá mais credibilidade ao que eu vou falar. Achei muito interessante essa parte. Ay, obrigada. Y es un desafío saber discernir para saber pedir sabiduría de Dios en esos contextos. Es un muy buen punto. Hasta creo que todos estamos sintiendo esa necesidad. Belisa, ¿puedes hacer una breve oración para que Dios nos guíe en eso? Sim. Querido Deus, obrigado por esse dia e por esse momento. Queremos te pedir, Deus, por essa necessidade que é de que nós sejamos servos ativos no local onde nós estamos. E que o Senhor ajude o nosso coração e nossa mente a processar que se estamos naquele local, temos um propósito e não pensar que está em outro lugar, simplesmente por estar em outro lugar conseguiríamos fazer uma obra maior, mas a valorizar o local onde estamos e agir onde estamos. Em nome de Jesus. Amém. Amén, obrigada. Ya estamos viendo lo que cómo podemos enseñar o cómo podemos aprender, cómo podemos seguir el modelo de Barnabé. Y quiero que lo llevemos a la práctica, muy personal y muy práctico, usando lo que fue explicado de los elementos comunes. Vamos tornar esses aprendizados de modo pessoal, de modo prático, usando os elementos comuns que foram apresentados. Sí. Ahora, Belisa, ¿puede compartir la pantalla para recordarnos esos 3 elementos? Compartilhar a tela para todo mundo relembrar. Obrigada. Irma, quiero que tengan la oportunidad de compartir una manera, según el ejemplo de Bernabé, una manera como como él o como tú misma quiera crecer o florecer, un espino que gustaría remover, o también, ¿vale? Una área en la cual ella desea se aprofundar o precisa de alguien que la responsabilice. Nos necesitamos, así como Barnabé nos enseñó.
Uma coisa que eu gostaria de crescer e florescer é isso que Barnabé me passou de ser uma pessoa ativa no reino, de estar sempre envolvido em várias coisas. Então, é uma coisa que eu gostaria de crescer e florescer, é estar mais envolvida no reino de Deus, nas suas atividades, nos ministérios e poder contribuir com a propagação do evangelho. Ay, amén. Uma coisa que eu gostaria de crescer e florescer era no domínio próprio. Às vezes eu sinto dificuldade de saber o momento certo de parar, o momento certo de agir. E parece que Barnabé sabia exatamente quando agir, né? Como agir. E eu queria aprender com isso, queria crescer nisso, junto com o exemplo de vocês e de Barnabé. Amén. Uma coisa que eu gostaria de crescer e florescer é ser uma mulher de visão, como Barnabé foi, né? Ele simplesmente, quando ele via a necessidade, ele agia. Ele não esperava ser mandado. E muitas vezes as coisas acontecem ao nosso redor e a gente não percebe. Termina passando despercebido daquilo que a gente poderia ajudar, né? Então, ser uma pessoa de visão, cada vez mais, ter os olhos abertos para ver a necessidade da igreja, a necessidade do outro, é que eu preciso crescer. Amén, gracias. Obrigada, Mari, sí. Muito importante. Importante. Alguém quer comentar mais alguma coisa? Eu queria fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Claro. Michele, como é que você começou o ministério? Como foi que nasceu essa ideia? Buena pregunta. Y quizás después de que terminemos este taller, esta oficina, puedo contestar eso un poco mejor, porque quiero concentrarnos ahorita en lo que era el ejemplo de Bernabé, pero como ministerio sí seguimos mucho de su modelo de aprender y enseñar a través de las Relacionamento. relaciones. Ay, Alguém ¿algo mais? más? Não. No. Ok. Eu tenho ¿O sí? Tá mudo, Mari. Sigo en mi papel. pronto, uma pergunta. O que teria acontecido se Barnabé não tivesse levado Marcos? Belisa, ¿me ayudas? Lo que teria passado se Barnabé no No wouldn't. hubiera apoyado a Juan Marcos, sí. Muy buena pregunta. Y yo también pienso por ejemplo, en Esther. Dios pudiera haber usado a otra que no fuera Esther, pero Dios la había llamado, como dijo su tío o primo Mardoqueo, que la había llamado para ese momento. Entonces, Dios tenía ese trabajo para Bernabé de animar a Juan Marcos. Si Bernabé no lo hubiera hecho, quizás Dios enviara a otro. Pero gracias a Dios, Bernabé sí vio esa necesidad, sí le dio encorajamiento para que Juan Marcos sí siguiera lo que Dios quería para él también. Todo a través de los relacionamientos. ¿Algo más? Ok. Ahora, cambio de escena. Muito obrigada a María Claudinea, a Catarina, Amanda, Priscila, Amanda y Mari, que hasta incluyó Dorcas como parte de su nombre, de su nombre. Había una que quería hablar siempre, que quería hablar a veces hasta demasiado.
había una que Tinha uma pensaba, que queria falar sempre, queria até falar quase até demais. había una que quizás no estaba prestando atención, ajá, que estaba aburrida, pero sí. Y había una que hizo una pregunta muy fuera de base, había una que se abrió mucho. Todo eso vemos en los pequeños grupos, ¿sí? ¿O sí? Entonces, eso queríamos mostrar usando el ejemplo porque ya es mucho más personal, es mucho más práctico. Ahora, ustedes vocês lo van a hacer en pequeño grupo con otra persona, una mujer del libro de Actos. Então, a ideia de fazer isso é uma representação de coisas que podem acontecer num pequeno grupo, e agora vocês vão para pequenos grupos e vão fazer a mesma coisa que nós fizemos. Nós fizemos com Barnabé, e agora vocês vão fazer com uma mulher da Bíblia, mais especificamente uma mulher do livro de Atos, tá bom? Então, se alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, algum esclarecimento que precisa? Não? Não, Maria? Não. Então, a gente vai pausar agora a gravação, então, para vocês ficarem à vontade no pequeno grupo, imaginando o que estava acontecendo. Espero que tenha sido um bom tempo em comunhão e espero que você tenha feito pequeno grupo com pelo menos uma pessoa que você não conhecia. É uma ótima oportunidade para conhecer e fazer vínculos com pessoas nesses pequenos grupos. Eu gosto muito disso. Eu conheci Claudinei em um pequeno grupo, assim, por acaso, e nós acabamos nos tornando amigas, e ela lá 3.000 quilômetros de distância, mas num pequeno grupo, assim, online, a gente se conheceu e se identificou muito. Então, eu sempre fico grata a Deus pela oportunidade de estar com alguém que não conheço ainda, porque, né, Deus planejou aquele encontro. Então, só antes da gente terminar, eu queria... só dar a relembrança, né, das coisas que a gente viu hoje. Nós falamos especificamente sobre Barnabé, sobre como ele ensinou e aprendeu através dos relacionamentos, como ele era alguém que encorajava as pessoas que estavam ao redor, como foi muito bem falado, alguém que fazia acontecer, que não ficava esperando a coisa acontecer. Era alguém que estava feliz em trabalhar nos bastidores, então ele não estava preocupado com um reconhecimento ou em receber os louros pelo trabalho, ele queria que o trabalho fosse feito. E a Bíblia descreve ele como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Imagina alguém descrever a gente assim: essa irmã, ela é uma mulher boa, cheia do Espírito Santo e uma mulher de fé. Eu espero que todas nós possamos ser descritas desse jeito. E foi alguém que entendeu a importância de treinar outras pessoas para continuar o trabalho, porque ele sabe que ele sozinho não vai conseguir, então passou tempo com outras pessoas, capacitando, treinando outras pessoas, com um bom coração para perdoar, ainda que alguém cometeu um vacilo, mas vamos lá, segura a minha mão e vamos seguir que vai dar certo, porque o propósito é maior, e ainda reconhecendo que esse propósito é maior, mesmo tendo um desentendimento com Paulo, seguiu no propósito maior da fé, no propósito de falar, de pregar a palavra de Deus, mesmo que teve ali um estranhamentozinho com Paulo. Esses pontos são muito importantes e eu espero que vocês guardem isso na mente de vocês antes de irmos embora. E eu quero só dar alguns avisos para vocês e novidades. Então, se você estava no Seminário Feminino, você já sabe que nós lançamos o primeiro livro do Ministério aqui no Brasil, chamado A Escutar. São 40 dias de devoção, 40 dias de estudos bíblicos para você fazer, e a cada semana a gente vai se comunicar ou interagir com um dos aspectos de Deus. Então, escutando o Pai, escutando o Filho, escutando o Espírito Santo, escutando o Criador e escutando através dos 5 sentidos. E escutando o Bom Pastor, esqueci desse.
Então, são devocionais para você fazer individualmente, para tentar acalmar o barulho do mundo ao redor, todas aquelas preocupações, a roupa que tem que lavar, o trabalho que tem que resolver aquele problema que não deu tempo antes de voltar para casa. Ajudar a gente a quietar nossa mente dessas outras coisas e se focar somente em Deus naquele momento, e que também tem uma parte para ser compartilhada em pequenos grupos com outras irmãs. O livro está disponível pela editora Ebenezer, se alguém quiser pode falar comigo, eles fazem envio para todo o Brasil, e se precisar de alguma ajuda nesse processo de adquirir o livro, que foi escrito pela nossa irmã Michele, que é um livro que, assim, tem ele em inglês, tem ele em espanhol. Eu tive a bênção de compartilhar esse livro em português com nossas irmãs em Angola. Então, eu gosto muito de saber que tem várias irmãs em vários lugares do mundo, em vários idiomas, sendo edificadas por ele. Então, se quiser algum suporte para adquiri-lo, pode falar comigo. Sim, mas você vai passar. Ok. A outra coisa que eu quero compartilhar é que temos uma comunidade no WhatsApp. Esse é o código, se alguém quiser escanear com o celular. Se alguém quiser entrar nessa comunidade, pode falar comigo. Não é uma comunidade que fica chegando um monte de mensagens, é só onde a gente passa as informações do ministério. Quando vai ter evento, quando vai ter alguma atividade. A gente também compartilha o que foi feito ao longo daquele mês. Todo mês a gente escreve coisas que aconteceram ao redor do mundo, que o ministério estava atuando, e a gente compartilha isso lá no grupo, na comunidade também. Então, se você quiser fazer parte, pode escanear esse código, pode falar comigo também, que eu te adiciono. E também queremos falar para vocês que nós temos um blog. O blog é um aspecto, uma área do ministério que eu gosto muito. Então, todo ano temos um tema, e já decidimos o tema do ano que vem. O tema desse ano foi ensinando e aprendendo através dos relacionamentos. E o tema do ano que vem é comprometidas com Cristo 24 horas por dia. E aí, cada mês, a gente tem um tema para ser trabalhado, e temos duas postagens por semana. Um estudo bíblico, e outra, uma irmã compartilhando uma experiência pessoal. E aí, aqui tem alguns rostinhos de algumas das irmãs que compartilharam suas histórias, que compartilharam um estudo bíblico. Esses textos são traduzidos para inglês e espanhol, quando a gente recebe em português. Então, é saber que quando você lê um texto lá do blog, irmãs do mundo todo estão lendo. Às vezes você vai ler de uma irmã dos Estados Unidos, às vezes de uma irmã da Colômbia, às vezes de uma irmã da Venezuela, às vezes de uma irmã brasileira. E se você quer ser uma dessas irmãs brasileiras que vai compartilhar algo para encorajar outras irmãs, pode falar comigo. Estamos sempre buscando voluntários para escrever para o blog. Então, se você quer escrever, fala comigo. Eu te mando os temas disponíveis, te explico como tudo funciona. E se você quiser ler também aqui nesse site, irmãrosadeferro.com/blog, se precisar de ajuda para acessar, pode falar comigo também, que eu passo as informações bem detalhado, ajudo você a chegar lá e a ler os textos. São textos muito edificantes, e é mais uma forma da gente saber que nós não estamos sozinhas. Às vezes a gente lê ali o que uma irmã está compartilhando, uma experiência que ela teve, faz... Menino, pois foi desse jeito comigo também. Então, é muito bom saber que nós não estamos sozinhas. As nossas lutas mudam um pouquinho a cara, mas o nosso propósito é o mesmo, e nós podemos encorajar e apoiar umas às outras, e o blog é uma excelente forma de fazer isso. Então, sei que cada um de vocês tem coisas preciosas para compartilhar. Pode falar comigo se quiser compartilhar no blog. E vocês podem, eu aviso lá na comunidade quando tem uma postagem nova no blog. Então, chegou isso, chegou um texto sobre isso, essa irmã escreveu, eu aviso lá. E se você estiver nos seguindo no Instagram, no Facebook, você também vai ver essas notificações. É uma forma de toda semana ter um momento de ler, de ser edificada, ser exortada às vezes, ter um encorajamento. irmãrosadeferro.com.blog. E essas são as nossas redes sociais. No nosso site temos muitos recursos disponíveis. Se você quiser saber mais sobre o ministério, se você quiser se voluntariar para participar de alguma atividade, se você gostaria de ter o nosso apoio para fazer um evento, pode falar comigo.
Pode falar comigo. Que aí a gente organiza, planeja tudo direitinho. Eu compartilho isso com as outras pessoas do time. Todas as coisas que eu tenho feito com o apoio, com a supervisão de Michele. Então, a gente tem trabalhado juntas e vocês podem me contatar para qualquer informação. No nosso YouTube tem algumas aulas disponíveis gravadas que vocês podem ver e a gente está sempre compartilhando versículos, encorajamento, mensagens no nosso WhatsApp, no nosso Facebook e Instagram. Michele? Como es nuestra rama nueva en Brasil, en portugués, si hay alguien que quiere ser voluntaria, porque estamos creciendo, no solamente es para escribir, hay muchas oportunidades en muchas maneras y una manera muy legal de participar es de tener tu propio grupo pequeño que esté estudiando la Biblia juntas, viviendo, poniendo en práctica lo que hemos hablado hoy. También es que hay muchas diferentes oportunidades, especialmente con el crecimiento que tenemos ese enfoque este año en, perdón, es que me está señalando, voy a bajar tu mano, que queremos involucrarles según sus talentos, según sus pasiones, según sus intereses, así que comuníquense con nosotras. Ela está dizendo que como essa parte aqui do Brasil em português é nova no Ministério e está crescendo muito, e a gente está se planejando para 2024 ser um ano muito pensado nessa parte do Ministério em português. Temos várias oportunidades para pessoas que querem ser voluntárias, para se envolverem, e que cada pessoa tem um dom diferente e a gente quer trabalhar com os dons que estão disponíveis. Então, se você quer colaborar de alguma forma, ainda que não seja as formas como eu mencionei, também pode entrar em contato. Se você quiser se envolver, pode falar comigo que a gente vai encontrar. Tem muitas coisas que precisamos da parceria das irmãs aqui no Brasil. É isso. Algo mais, Michele? Solo que nos acompañen en oración para que Dios bendiga esta nueva rama, todo el crecimiento, porque Dios, por su espíritu, nos ha guiado a también bendecir y equipar a nossa irmã brasileira. Amém, amém. Orem por nós. Agora, vamos louvar um pouco mais antes de encerrarmos. Vamos lá. Eu não sei se todas conhecem esse cântico. Ele é um pouco novo para mim. Acho que eu só cantei ele umas 2 vezes, mas eu acho que ele tem muito a ver com o que a gente viu hoje, né? Sobre o trabalho para o reino, a parte de estarmos juntas, nos edificando e nos apoiando. Então, se você não sabe, preste atenção e tenta refletir no que a gente falou hoje, né? No que Michele expôs para a gente hoje e no que esse cântico fala. Jesus, pastor amado, contempla-nos aqui, concede que sejamos um corpo só em ti. Contendas e malícias que longe de nós vão, nenhum desgosto impeça a nossa comunhão, pois sendo resgatados por um só Salvador, devemos ser unidos por um mais forte amor, olhar com paciência
os erros do irmão e todos ajudá-lo com branda compaixão. Jesus, suave e meigo, ensina-nos a amar e como tu sejamos também o perdoar. A quanto carecemos do auxílio do Senhor, unidos supliquemos a Deus por esse amor. Se tua igreja toda andar em santa união, então será bendito o nome de cristão. Assim o que pediste em nós se cumprirá, e todo mundo inteiro a te conhecerá. Amém. Esse cântico geralmente nos confraternizamos, nos abraçando, mas que a gente possa sentir esse abraço espiritual, né, nos nossos corações, e que possamos estar nos motivando para manter nessa união, nesse serviço que temos, que recebemos de Deus, e que possamos nos motivar por meio do amor dele. Como é precioso, irmã, estar bem junto a ti, e juntas lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós aliança no Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre para te amar, para te aceitar e para te pedir, perdoa minha irmã. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você, no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém. Vamos orar. Eu desliguei a minha câmera porque meu celular está descarregando, aí eu botei aqui na tomada. Tudo bem, sem problema. Antes de orar, eu quero agradecer. Foi um momento muito especial. E eu sou muito grata ao Senhor por todas vocês. Viu? Que Deus abençoe e continue com esse trabalho lindo, maravilhoso. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento tão especial, Senhor. Como é lindo
ter jovens envolvida no teu trabalho, na tua obra, Senhor. Obrigado, Pai, por Belisa, por Ayane, por cada uma que aqui se encontra. Não vou citar nome que eu vou errar, vou falhar, porque sou falha, Senhor. Deus sabe todas as coisas. Pai, não tenho palavras para agradecer. É muito amor envolvido, Senhor. Pai, que o Senhor nos ajude a botar em prática tudo que aprendemos. Que possamos aprender, mesmo que não tenha o dom, mas que eu possa enxergar algo onde eu possa servir, Pai. Pai, que o Espírito Santo de Deus me use e que minha fé seja forte, firme no Senhor, meu Pai. Me ajude a crescer espiritualmente. Me ajude a ter maturidade, Pai. Me ajude a perdoar e fazer a tua vontade, meu Pai. Por favor, Senhor. Sejamos uma Doca, que sejamos um Barnabé para nossos irmãos e para o próximo. Possamos levar o teu evangelho através das nossas obras, Senhor. Mas obra confiante em ti, Senhor. Em nome de Jesus, meu Pai, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus, que eu te oro e te agradeço, Senhor. Te entrego essa tarde, esse restante de tarde, à noite, nas tuas mãos, Senhor. Em nome de Jesus, amém.